Boa noite, irmãos. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom ter vocês aqui. Eu falei com os irmãos da terça passada que na última terça nós vamos dar o testemunho, tá? Daquilo que nós temos enfrentado nesse vale. Né? O Vale de Baca é um nome que não é muito conhecido, né? Mas é o nome que o Senhor nos deu para o livro, para o projeto. E Baca está em hebraico, que quer dizer lágrimas, né? O Vale de Lágrimas. Mas quem conhecia a história dessa travessia dos peregrinos, né, dos israelitas, não eram lágrimas de choro, não. A única coisa que dava nesse deserto, nessa terra, nesse vale árido, eram as balsameiras. Baca vem das balsameiras. E elas choravam um líquido, um bálsamo, que perfumava todo o vale. Coisa maravilhosa, né? A gente já vê Cristo no nosso vale aí, o bom perfume dele, a boa presença dele. E com Cristo no vale, tudo vai muito bem, né? Mas era uma travessia muito difícil para eles. E assim, espiritualmente, é uma travessia muito difícil para nós, né? O vale tem seus perigos, tem seus mistérios. E eu vejo hoje, há 15 anos já, neste vale da enfermidade, uma faculdade. Eu louvo a Deus por ter me permitido estar passando por ele, me dando força para não parar, não estagnar nele. Por várias vezes essa foi a minha vontade, esse foi o meu desejo, de parar, de desistir, de entregar tudo. E Deus tem... Também que ele é longânimo, Eu aprendi que longanimidade, que é uma virtude que nós, filhos, temos que ter como fruto do Espírito Santo em nós, a longanimidade, porque é uma virtude do nosso Pai. E ser longânimo é muito interessante, é ser bondoso com pessoas custosas, trabalhosas. Eu e você. Deus é longânimo. E Ele tem sido muito longânimo comigo. Porque pensa uma pessoa custosa e trabalhosa, um vaso estragado, irmãos, que deu muito trabalho e dá muito trabalho para Deus. Oi, amor. Oi? Deixa a turma do fundão quietinha, amor. Vocês querem ficar quietinho aí? Amém, fica à vontade, não tem problema não. Estou vendo tudo embaçado aqui, mas não tem problema não. Vocês estão aí, tá bom. Né? Então, irmãos, na semana passada, nós começamos, o Rod propôs que nós tratássemos da dor humana, e é um desafio, porque nós estamos realmente em tempos de dores, em dias de dores, e viver dói. Nós não podemos fugir dessa verdade, precisamos enfrentar essa verdade. Uma das formas de conseguirmos viver é justamente o enfrentamento, e não a fuga. Então, na semana passada, nós trabalhamos com o fundamento. Eu não posso... Eu não entendo de forma nenhuma ministrar sobre qualquer área da nossa vida se não for pelo fundamento. E o fundamento é Cristo. Irmãos, nós estamos com uma leva, uma devastação de mensagens motivacionais, de autoajuda, e mensagens que têm sido veneno para a nossa alma. Veneno porque a nossa alma, que eu fiz questão de ler para vocês, a questão da queda, da nossa queda, nossa queda em Adão. Qualquer um de nós, no lugar de Adão, faria a mesma coisa, não tenha dúvida disso. Porque Adão trocou Deus pela autonomia da sua vida. Foi proposto para ele ser como Deus, ter conhecimento do bem e do mal. Então, ali estava a essência da idolatria, de nós querermos controlar a nossa própria vida e controlar também os nossos próprios deuses. Eu tenho confrontado a igreja evangélica brasileira, que é uma igreja evangélica que ficou com muitos deuses para servir. E é tão sério isso, porque à medida que a nossa alma foi devastada pelo pecado, tudo em nós sofreu a queda. A queda que teve, que começou em Adão, estendeu a todos nós.
A nossa alma, ela está doente, ela é uma alma cancerosa. Se ela não tiver Cristo, se ela não encontrar Cristo, se o nosso espírito não for regenerado, se a nossa alma não nascer de novo, irmãos, é um câncer gravíssimo. O prognóstico dessa doença é morte. Mas louvado seja Deus que nós temos a cura. E a cura é Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus. Então a alma é você, a alma sou eu. A alma é a nossa mente, é o que pensamos, é o que sentimos, é os nossos afetos, é a nossa mente, nossos afetos, nossos sentimentos e a nossa conduta. O que começa aqui, vem aqui e vai para cá. Vai dar na ação, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Então, por isso que a candeia, que os olhos é a candeia do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo é luminoso. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo é trevas. E nós somos tentados a pensar que os olhos bons, como eu disse semana passada, né, que os olhos bons são pessoas bondosas, pessoas que fazem caridade, pessoas que se preocupam com o outro, e que os olhos ruins são pessoas más, pessoas perversas, pessoas cruéis. Não, amados, não. Vamos colocar isso como nosso conhecimento, um dos pilares de conhecimento nosso em relação a nós e a Deus. Nós somos maus. Não há nada de bom em nós. Não acredite nisso. Não acredite nas músicas que você ouve, do triunfalismo, das mensagens que nós temos ouvido. Nós estamos sendo bombardeados com mensagens triunfalistas, humanistas. Que nós somos a raridade, que aquele que fez alguma coisa com a gente, um dia vai nos ver lá no palco, ele vai estar na plateia, quer dizer, o sabor de mel, a vingança, né? Irmãos, se os meus olhos forem bons, Jesus está dizendo de uma conversão. Se a minha mente for renovada, se eu for transformado, pela renovação da minha mente, aí eu vou experimentar uma mente boa. Aí eu vou experimentar uma mente de Cristo. Então, se a minha mente for de Cristo, os meus sentimentos, os meus afetos serão de Cristo. Porque a palavra fala que, por sorte, nós temos os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Um filho de Deus, nascido de novo, vai ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo. E nós pegamos lá o Sermão da Montanha. Quais são os sentimentos de Cristo, irmãos? Dar a outra face, abrir mão dos seus direitos, sofrer o dano, perdoar sempre, amar até o fim, orar por aqueles que vos perseguem, perdoar os vossos inimigos, perdoar todas as ofensas. E aí? Só um Cristo para fazer isso, não é? É só um Cristo. Mas essa é a proposta do Evangelho para nós. O propósito do nosso Pai é um só. Todos os seus filhos serem Cristos. Esse é o Evangelho da cruz. Só que o Evangelho que está sendo pregado e muito bem recebido, que criou fortalezas na mente de milhares, de milhões de pessoas, de multidões que estão dentro das nossas igrejas hoje, é o Evangelho do anticristo. Qualquer mensagem que não te ensina, que não te leva para a cruz, qualquer mensagem que tira da mensagem, qualquer pregação que tira da mensagem, o tão severo é o pecado. O pecado foi uma enxada que abriu uma sepultura para nós, nos separou eternamente do Pai, nos separou eternamente do plano de Deus. Isso que o pecado fez, ele é devastador. Só um sangue de um Deus para nos remir depois. E foi esse o plano de Deus, antes de nos formar. Nós já estávamos planejados pelo nosso Pai. Nosso Pai é um Deus de família. Ele sempre planejou uma família. E Ele fez uma família para Ele, em Cristo Jesus. Então, a pregação que tira da mensagem, o pecado,
a severidade, a gravidade do pecado na nossa vida. É uma coisa, irmãos, que eu aprendi, isso fez muita diferença para mim. Porque isso que eu vou falar para vocês agora, guardem também. Porque isso detona, isso esmaga a nossa religiosidade. Pecado não é fazer alguma coisa errada. Se você não tem nenhum vício, se você não é um adúltero, se você não é um mentiroso, se você não é um invejoso, maledizente, se você honra seu pai e sua mãe, se você é aquele jovem rico lá, vocês lembram dele? Exemplar, né? Então, o Nicodemos, o príncipe Nicodemos, não tinha nada que desaprovasse esses dois homens diante de Cristo, não, irmãos. Só que eles não eram salvos. Então, pecado não é fazer alguma coisa errada. Você pode estar fazendo tudo certo, tudo lícito, achando que está sendo a bola da vez. Mas se você saiu fora do centro da vontade de Deus, se você saiu fora do projeto de Deus para a sua vida, você está em pecado, meu irmão. Então, nós temos que pregar contra o pecado sempre. Porque eu posso estar fazendo tudo certo e sofrendo dores espirituais terríveis, porque eu estou fora do propósito de Deus para a minha vida. Amados, a palavra de Deus fala que houve um conselho. O nosso Deus, ele estava num conselho. Houve um conselho na eternidade ao nosso respeito. Quando Jesus comunicou aos seus discípulos que ele teria que ir ao Pai, mas viria outro conselheiro, não é isso? Porque haviam no céu 3 conselheiros. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um conselho, há um concílio ao nosso respeito. O Espírito Santo ser conselheiro, o nosso Jesus, o Cristo, ser conselheiro, o nosso Deus e Pai ser conselheiro, não quer dizer que eles são palpiteiros. Não quer dizer que Deus tem uma opinião sobre a sua vida. Não quer dizer que o Espírito Santo tem uma opinião em cada área da sua vida. Não, irmãos. O conselho de Deus tem a única forma da nossa vida dar certo. Se nós sairmos fora do conselho, nós vamos estar em pecado. E a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Há um conselho sobre a nossa vida. Há um caminho, há um propósito, há um projeto. Deus Pai tem um projeto na sua vida, na minha vida. Há um propósito de vida para nós. E esse propósito é um só. Nos tornar a imagem e semelhança dele, igreja. Por isso que para muitos é tão difícil esse caminho do Evangelho da cruz. É por isso que essa mensagem que vai ao encontro dos nossos desejos, das nossas vontades, são muito bem-vindas. E muitos crentes salvos recebem a mensagem, né, do Deus da vitória, do Deus da conquista, do Deus dos milagres, do Deus da prosperidade, do Deus que vai fazer tudo para você amanhã, em troca de sacrifício, em troca de dinheiro, em troca de campanha, em troca de jejum, em troca de monte. Irmãos, é isso que nós temos visto. Em troca de religiosidade, muita dedicação, muito serviço para Deus, né? Como eu expliquei semana passada sobre a fé. A fé que agrada a Deus é a fé do serviço, né? Não, queridos. A fé que agrada a Deus é a única forma de relacionarmos com Deus, é com essa fé. E essa fé que agrada a Deus não é a fé do serviço, do muito fazer para Deus. Para que no final Deus venha e me agrade, porque eu fiz muita coisa para agradar. Não, a fé que agrada a Deus é a fé que promove um relacionamento agradável com Ele. Uma fé que me fez conhecê-lo. Conhecê-lo através do seu Filho. E a fé vem pelo quê, queridos? Pelo ouvir. E ouvir a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então a maioria está nutrindo algo no coração, no espírito, que não é fé, é crença. A crença de acreditar que Deus vai fazer tudo que eu quero. Se eu merecer. Pelo merecimento, pelo mérito. Isso adoeceu muita gente. Que muita gente
estagnou na vida com Deus porque não mereceu. A cura não veio. A prosperidade não aconteceu. Não conquistou. Então a culpa é de quem? Um dia foram orar por mim, aqueles pastores que gostam de promoção, e ele foi orar por mim e orou 3 vezes, Mário, para Deus me curar. Só que tinha um bando de covarde na frente comigo, que quando ele passou o microfone, todo mundo foi curado. Levanta a mão, levanta o braço, abaixa a coluna. Aquelas coisas que a gente vê na televisão, aconteceu comigo, gente. Aconteceu comigo. Eu estava lá para ser curada das hérnias de disco na cervical. Então, para todo mundo, ele orou uma vez só. Todo mundo foi aprovado. Falou no microfone que foi curado, foi embora. E eu fui ficando. Eu fui ficando, olha que chegou em mim. E aí, irmã, foi curada? Não, pastor. Onde que é a dor? A dor é aqui, na cervical. Então tá, vou orar pela senhora. Aí orou. Aí orou e não aconteceu nada, irmãos. Eu não podia mentir, ué. Mas a pressão que a gente sofre ali na frente é muito grande. Muito grande. Aí ele orou a 2ª vez. E aí, irmã, procura a dor. Cadê a dor? Está aqui, pastor. O ar já tinha enrolado o cabo do violão dele, porque ele não acreditava que eu estava ali na frente. Mas eu fui assim, no susto, irmãos. Eu fui no susto. Porque eu estava tão cansada, já estava vivendo o 3º câncer cerebral e sofrendo um bullying espiritual terrível na igreja, por não ter sido curada. E está no 3º câncer. E as pessoas olhar para você e te marginalizar como um pecador, né, como um pecado oculto. Tem doenças que é por ordem de pecado oculto, sim, irmãos. Tem doenças que é por falta de perdão. Há muitas doenças físicas que se originam da alma enferma, de uma alma cancerosa. Só que eu esqueci de uma coisa, que há doenças que não são curadas dos servos do Senhor, porque Ele não quis. Porque Ele é soberano. Ele cumpre os seus propósitos. Isso aí eu não sabia, não, gente. Eu não sabia disso, não, porque eu servia só ao Deus do poder. Eu ainda não tinha conhecido meu Deus Pai, que eu podia descansar nele como meu Pai, que Ele sabia o que estaria fazendo comigo. Porque a gente não tem fé. A gente acha que Deus nunca vai fazer o que a gente acha que tem que ser feito. Então a gente vira num ciclo vicioso de tentar convencer Deus a fazer aquilo que nós queremos. E como nós tentamos convencer Deus? Agradando Ele, com muito serviço. E no muito serviço, sabe o que tem acontecido? Nossas famílias estão enfraquecendo. Ministérios, funções, dons, a igreja, o serviço está entrando no lugar da família. A família está enfraquecendo. É o que nós temos visto, é o que aconteceu com a nossa casa. Nós tínhamos muitas funções na igreja, muito serviço. Não tínhamos tempo para relacionar. Não tínhamos tempo de qualidade na mesa. Era muita coisa para fazer. Muito ativismo religioso, muito ativismo profissional. E com tudo que nós vivemos, e todas as construções que Deus foi fazendo na minha vida, do Alisson, na nossa casa, foi nos dando subsídios, foi nos dando matéria-prima, para entendermos algumas mazelas de Satanás na igreja. O diabo não tem problema nenhum com gente na igreja. Pelo contrário, ele é pró-Jesus, ele só é anticristo. Ele é anticristo. Ele não quer que você descubra que você nasceu para ser um Cristo, para ser oferta para este mundo, ser uma oferta na tua casa. Ele não quer. Mas ele é pró-Jesus. Com o nome de Jesus, as igrejas se enchem como as multidões que iam atrás dele, pelo pão, pelo peixe, pela cura, pelo milagre. Não é isso? Pelos sinais, a multidão estava atrás. É a mesma multidão, só mudou o tempo. Só mudou as eras. O ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Então, queridos, mesmo que eu ofender vocês de alguma forma, pregando a palavra de Deus, pregando da forma que eu pregar, não tem problema, não.
A gente ofende a Deus todos os dias. Nós temos ofendido a Deus todos os dias. Então, vamos ficar ofendidos. Vamos nos sentir tristes. Porque a visão do Senhor para nós é nos transformar à imagem e semelhança do Filho. E nós temos que olhar essa transformação no Jesus, Filho do homem. O Jesus, Filho do homem, que foi homem. Então, na imagem humana de Jesus, quando nós olhamos para Ele, aí nós temos a noção do estrago que o pecado fez em nós. Porque os olhos de Jesus eram bons. Nunca foram distraídos. Jesus nunca foi desequilibrado. Ele nunca foi desajustado. Ele nunca teve fé em nós. A motivação de Jesus nunca esteve em nós. O que movia Jesus era o Pai. Era a vontade do Pai na vida dele. Era o conselho. Era aquilo que o Pai planejou para ele, como homem. 100% homem. Então é nessa imagem, é nesse espelho que Paulo nos propõe andar olhando para nós mesmos, até que sejamos imagem e semelhança. Essa obra, irmãos, vai até o fim da nossa vida. E toda vez que esse barro quebrar, não tem problema não. O oleiro vai pegar, vai pôr na roda, vai amassar de novo, vai fazer outro vaso, mas não vai desperdiçar você. E nem vai desperdiçar nada que você está vivendo, nem que seja das suas más escolhas. Deus aproveita tudo. Eu só estou aqui porque Ele aproveitou tudo, não desperdiçou nada na minha vida. Então eu posso pregar daquilo que eu tenho vivido, eu posso viver daquilo que eu prego. Só que essa imagem, ela não é essa mensagem não é triunfalista. Ela não agrada. Ela não agrada a nossa natureza. Se tem uma coisa que nós fazemos sozinhos, queridos, sem ajuda nenhuma, é afastar de Deus. Isso aí nós fazemos sozinhos. Nós só estamos aqui hoje porque Ele operou em nós o querer dEle de nos trazer aqui. Ele opera em nós o querer dEle e o efetuar. É tudo Ele quem faz. Isso é maravilhoso. Então, tem 3 coisas que eu vejo Deus na palavra usando para causar essa transformação em nós. Primeiramente, o Espírito Santo, a palavra que nos lava e a dor. A dor. A dor nos molda. A dor nos leva para mais perto dEle. A dor nos aproxima dEle. Nós vamos ver que Jesus foi um homem de dores. Nós vamos aprender também que Jesus, a carta aos Hebreus, o escritor vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, como homem, aprendeu na dor que padeceu. Ele aprendeu na dor que sofreu, obedecer o Pai. A dor nos leva à obediência. Então, com o pecado devastando a nossa alma, também, além de trazer a morte, que o salário do pecado é a morte, além de nos trazer a morte, trouxe todo tipo de dor junto. E não tem aqui ninguém que não está passando por alguma dor, seja física, seja espiritual, ou seja emocional, ou as 3 juntas. Não tem um ser humano nessa terra que viveu, está vivendo ou vai vir ainda, que não vai passar pela dor. Jesus não morreu na cruz pelas nossas doenças, pelas nossas enfermidades. Ele levou sobre ele. Por onde ele passou, quando ele curou a sogra de Pedro, curou vários enfermos, o escritor lá, o Mateus, ele faz questão de registrar. E aqui se cumpriu aquilo que o profeta disse. Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Muita gente não consegue interpretar Isaías 53 da forma correta. Então, é outro jargão que o enfermo vai ter que lidar com ele, de muita gente que é ignorante a esse texto. Mas, se ele levou sobre ele as nossas doenças e enfermidades, por que você está doente ainda? Mas ele levou também as nossas dores. Mas ele levou também os nossos pecados.
Aliás, ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Ele não morreu por causa de enfermidade e doença, a não ser da alma. A não ser da alma. O câncer da nossa alma. O lepra do pecado em nós. A lepra do pecado em nós. Então, amados, enquanto vivermos nesse corpo, nós vamos enfermar, nós vamos adoecer, nós vamos sentir dor. Minha filha teve parto normal induzido, uma serva de Deus. E ela sentiu muita dor. Mas ele não levou sobre ele as nossas dores? Então não deveria sentir dor. Nenhuma mãe que fosse dar à luz poderia sentir dor, não é mesmo? Então não poderíamos mais pecar também? Não é mesmo? Mas nós pecamos todos os dias. Nós pecamos, amados, porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Enquanto existirmos dentro desse corpo, que Paulo fala, até quando vou viver nesse corpo de morte? Até quando vou viver? Era a guerra de Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Ele estava apontando para a lei. Porque na lei é impossível. A lei veio só para nos mostrar o tão grande é a nossa transgressão. A lei não veio para nos redimir. A lei veio só para nos mostrar que nós não conseguimos. É impossível, irmãos. Com toda a religiosidade do mundo, não é possível. Não é possível ser santo. Não é possível obedecer. É por isso que Jesus, como homem, 100% homem, cumpriu a lei. Ele conseguiu. Ele venceu. Ele foi até o fim. E nos livrou da lei. Pela graça nós somos salvos. Não são as obras que nos justificam. Não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer que me justifica. Mas é a graça, é a fé em Cristo Jesus, irmãos. Por isso que é tão importante para o Espírito Santo curar a nossa fé. Aonde mais Deus trabalhou e trabalha na minha vida é a minha fé. Porque o justo só vai viver pela fé. Crer naquilo que não se vê, mas sabe que está pronto. Está pronto um Cristo. Está pronto uma pessoa transformada. Está pronto em mim, imagem e semelhança de Deus. Eu posso viver pela fé mesmo eu não me vendo quem eu sou em Deus. Mas eu posso crer. E é isso que nós temos que tomar posse. Aquilo que nós já somos em Deus, amados. E custe o que custar, Deus vai cumprir o plano dele na sua vida. Eu tive uma oportunidade linda de conhecer uma neuro. Eu fiquei igual pintinho no lixo conversando com ela. Fiquei muito interessada na palavra de Deus. Até convidei para ela vir aqui hoje. E ela está assim: Maristela, por que crente tem tanta tribulação? Por que sofre tanto assim? Eu falei assim, que pergunta boa, né? Por que não? Não, porque... Aí eu falei com ela, mas o que você entende? Uma pessoa que é filho de Deus. Não, eu vejo Deus como meu pai. Então, desde criança, eu fui ensinada a ver Deus como pai. Até aí estava muito bom, ótimo, isso mesmo. Essa é a visão que nós temos que ter de Deus. Nós não temos dificuldade de ver o pai como Deus. Mas até aprendermos que o nosso Deus é pai, é muito difícil. E quando nós entendemos que o nosso Deus é pai, aí não tem nem ansiedade mais, gente. Nós podemos descansar. Porque nós descansamos na paternidade. Então, entender que o pai é Deus é muito fácil. Fala, o Deus que vai dar, o Deus do poder, né? É muito fácil conhecer o Deus do poder e lidar com ele, lidar com isso. Então, na verdade, ela conhecia o Deus do poder. Então eu aprendi que Deus é meu pai, então Ele vai me dar tudo que for para mim, tudo que for melhor para a minha vida, Ele vai me dar. Amém, querida? Mas se o melhor para você for uma estaca, se o melhor para você for uma forca, ou morrer queimado por amor a Cristo. Porque o melhor para aquelas pessoas que morreram por Cristo
foi a estaca. O melhor para essas pessoas que estão morrendo agora, lá na Síria, estão morrendo felizes, honrados. Está sendo a forca, sendo queimado vivo, degolado. E se o melhor para a sua vida for uma doença? E se o melhor para a sua vida for uma perda? Irmãos, nós precisamos voltar para o Evangelho, entendendo Deus, conhecendo Deus como Ele é, o Pai que Ele é. Porque tudo que Ele fizer, com a nossa mente renovada, nós podemos experimentar que tudo que Ele fizer é bom, é perfeito e agradável. Sabe por quê, então, que o filho passa tribulação? Porque o nosso papai está fazendo, está transformando filhos em pessoas inteiras, plenas, seguras, para viver nesses vales sem falta de nada. Então, se o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Não vai faltar os verdes pastos, não vai faltar as águas tranquilas, mas não vai faltar o vale da sombra da morte também, não. Não vai faltar os meus inimigos em volta da mesa. Unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Quando a gente vê essa parte, a gente fica pensando assim, né? Igual a música Sabor de Mel, né? Estou ali sendo honrado, os meus inimigos vendo. Mas a gente vai analisar direitinho, está falando de uma ovelha. Uma ovelha que chegou criança, que dormia em cima da comida, e faz deitar em verdes pastos. Mas uma ovelha que vai amadurecendo, ela vai passando pelo vale da sombra da morte. Uma ovelha que é levada ao sacrifício. Agora ela está na mesa. O que uma ovelha faz na mesa? É uma oferta. É o que Cristo foi na mesa. Ele foi a oferta. Ele foi o cordeiro. Ele se deu por nós. É isso que um Cristo faz. Então, a mesa é para ser servida. A minha vida é para ser servida aos meus inimigos. Porque Ele unge a minha cabeça com óleo. E meu cálice transborda na presença dEle. Um filho maduro, esse é o propósito do Pai, Efésios 4, nos levar à maturidade. Unidade de fé, a maturidade de varão perfeito. Deus não vai baixar o padrão, igreja. Então, nada vai te faltar. Nós estávamos discutindo sobre isso lá ontem também, sobre a felicidade. Eu não questiono essas pessoas muito ricas, cheias de dinheiro, que não são cristãs, que não são crentes. Elas são felizes. Oh, amada, não são, não. Não são, não. Independente de ser rico ou pobre, enquanto a alma não for satisfeita em Deus, esse ventre, Paulo fala que há um Deus que se chama ventre. Não deixa ninguém ser feliz. Ninguém é satisfeito. Você vê pessoas com muito e não são satisfeitas. Você vê pessoas com nada e gratas a Deus. Isso vai de uma alma satisfeita. E eu gosto muito do Provérbios 27:7, que ele fala isso. Uma alma satisfeita, ela despreza até o mel. Uma alma inteira em Cristo, uma alma que se sacia em Deus, uma alma que Deus é tudo para ela, uma alma que Cristo é suficiente para ela. Ela pode ter o dinheiro todo mundo, mas se ela perder tudo hoje, a alegria dela está em Cristo e nunca esteve em outra coisa. O tesouro dela está no céu e não está na terra. Ela construiu sobre o fundamento com prata, pedras preciosas e ouro, que quando o fogo vem, queima e é apurado. São coisas eternas. Paulo, como um sábio construtor, ele fala que ele lançou o fundamento. Ele lançou o fundamento. A igreja foi lançada sobre Cristo. Tu és o Cristo. Esta é a rocha onde a igreja foi lançada. Então, cuidado agora como cada um vai construir sobre o fundamento.
Ele fala daqueles que constroem com pedras preciosas, com prata e com ouro. Ou seja, constrói com coisas eternas, com valores eternos. Não tem tesouro nessa terra. A alegria não está nessa terra. A felicidade não está nessa terra. Não tem expectativa de ser feliz nas pessoas. Não tem expectativa de ser feliz na profissão. Mas a expectativa da felicidade, a perspectiva é segura em Deus. Nem expectativa a gente pode pôr em Deus, irmãos. Nós vamos correr o risco de sermos frustrados em todas as expectativas nossas. Mas aqueles que constroem sobre o fundamento, com palha, com madeira e com feno. E Paulo diz que no último dia haverá o juízo. E seremos julgados. Aqueles salvos, os salvos também serão julgados, amados. Então, esse julgamento, Paulo compara com um fogo. Um fogo que vai queimar a obra de cada um. E vai revelar como cada um viveu. Há muito crente, há muito salvo vivendo para ele mesmo. Há muitas pessoas que Deus permitiu ter uma vida mais tranquila, mais abastada, mas não se preocupa nem um pouco com aquele que passa necessidade. Não é prosperidade. Porque riqueza e prosperidade são duas coisas muito diferentes. Tem muita gente rica que não é próspera. Tem muita gente que tem riqueza, mas é próspero. Tem muito pobre que não é próspero, mas tem muito pobre que é próspero. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com os valores, com o que você tem construído. Porque só há um propósito nessa terra para alguém ter bens materiais. E Paulo também fala sobre isso, para partilharmos com aqueles que não têm. Eu só posso amar a Deus no outro. E Paulo fala que esses salvos construíram sobre o fundamento. Mas quando o fogo queimar aquilo que é palha, que é feno e madeira, vai queimar. Obra humana, tudo que você fez para você, não pensou no outro, não se preocupou com a família, não se preocupou com o próximo, não viveu um evangelho de santidade, não revelou Cristo na sua vida, pode ser salvo. Paulo está falando de salvação aqui. Mas ele compara estes como chegando no céu, escapando de um incêndio. Como que se escapa de um incêndio? Com as mãos vazias, com a roupa do corpo, sem nada para oferecer a Deus. Então, irmãos, se sairmos do conselho, nós vamos sair fora do propósito. E construir uma vida, viver a vida sem o projeto, é loucura, irmãos. É lançar alicerces no chão sem cavar fundo. É construir na areia. É construir na areia, irmãos. Pode ser salvo. Mas nunca vai viver a vida abundante e plena que foi conquistada na cruz. Pode ser salvo. Mas nunca vai ter a alegria de ver os frutos do seu trabalho. De ter feito alguma coisa pelo outro. Mas motivados por amor, não por religiosidade. Porque aquele que faz motivados por outra coisa que não seja amor, está fazendo por conveniência. E lá a palavra de Deus fala que as obras de justiça que não estiverem em Cristo são trapos de imundícia. Então, toda essa transformação em nossas vidas, irmãos, é para revelar Cristo. Só que como nossa natureza adâmica está em nós, essa é a nossa luta, né? Enquanto nós vivermos dentro desse corpo, nós vamos sofrer, nós vamos ter dor, nós vamos morrer, se Cristo não vier. Aqueles que estiverem aqui não verão a morte, né, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas enquanto estivermos aqui, esse é o prognóstico da nossa vida. E nós não sabemos nem se nós vamos acordar amanhã, igreja. E eu vivo numa perspectiva muito bacana, muito maravilhosa. Eu sei que se eu acordar aqui amanhã, Deus acorda comigo.
Mas se eu não acordar aqui amanhã, eu acordo com ele. Que aquele que está em Cristo nunca vai morrer. Ele vai viver eternamente. Mas ninguém quer morrer. De todas as dores, essa é a dor que mais dói. A dor da morte. A dor de um ente querido. Mas a pior dor é a dor espiritual, a dor do pecado. A dor que nos separa de Deus. A dor daqueles que ainda os olhos não foram abertos. A dor daqueles que ainda não se arrependeram. Porque os olhos não foram abertos. Uma das piores dores que nós enfrentamos é a dor da morte. Eu estava ouvindo uma ministração. Eu até assim, aconselho vocês a procurar o César Coneglia. Inclusive, o Roger está até tentando trazer ele aqui na nossa igreja. Vai ser um depósito nas nossas vidas. Ele é um psicólogo, pastor, mas ele é cristocêntrico. E eu tenho, assim, eu sou muito ministrada, né, na palavra que ele traz, um evangelho puro, simples. E ele falando sobre a dor humana, ele conta uma experiência de uma mãe que foi procurá-lo. E essa mãe, ele conheceu a situação, essa mãe perdeu o filho, um filho de 24 anos de idade. Ele trabalhava na Petrobras, houve um acidente na época, e esse filho morreu queimado. E ela não pôde ver lá o filho dela com o caixão aberto. Irmãos, 6 anos depois, no mesmo dia da morte desse filho, com a mesma idade, de 24 anos de idade, o outro filho dela, saindo da faculdade, a câmera mostra direitinho no semáforo, ele passa mal no semáforo, e ele cai, e vem a roda do ônibus e mata ele. Os 2 filhos dessa mulher, dessa mãe, uma serva do Senhor. E ela falou com ele: César, eu não admito que eu vou ver lá meu outro filho com o caixão fechado. Ela estava desolada. Mas nós temos um conselheiro que é consolador, amados. Enquanto vivemos nossas dores aqui, em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Por que Ele é consolador? Porque Ele nos traz de volta. Ele nos coloca de volta no caminho. O caminho de vida. O caminho da verdade. O caminho da eternidade. É por isso, irmãos, que nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. O Espírito Santo não pode ser entristecido em nós. E o pecado entristece o Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente sermos cheios do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não ocupa um lugar que está ocupado. E como a física fala, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Em Efésios 5, muito interessante. Aquele que mentia, não mente mais. Não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Ou seja, só há uma forma de nos santificar em Deus. Só há uma forma de viver uma vida que agrada a Deus e que nos santifica e que nos enche do Espírito Santo. Deixando de fazer o mal e fazer o bem. Não adianta só deixar de fazer. Tem que colocar o bem no lugar. Como que é isso? É como Paulo fala, é despir do velho homem e revestir do novo. É como trocar de roupa, queridos, todos os dias. Tirar a roupa velha e colocar a roupa nova. Despir do velho homem e vestir o novo. Isso é todos os dias. Esse espelho tem que estar na nossa frente todos os dias. Até que chega lá no Espírito Santo, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, só há uma forma de sermos cheios do Espírito Santo, quando nos esvaziamos daquilo que nos controla, quando nos esvaziamos daquilo que nos embriaga. Qualquer coisa, irmãos. Paulo está usando vinho, mas isso é qualquer coisa. Há pessoas que estão embriagadas pelo ressentimento, pela amargura. Há pessoas que estão cheias de idolatria. O que é idolatria? Qualquer coisa. Alguém que eu coloquei expectativa.
Eu atribuí poder, coloquei segurança, minha paz, a minha alegria, coisas que só Deus pode fazer, mas eu atribuí isso para alguém. Eu tenho isso como ídolo na minha vida. Um projeto, um sonho, uma imagem, o corpo, a saúde, a cura. Qualquer coisa pode se tornar ídolo. A mãe, o filho, o esposo, a esposa, o ministério, o microfone. Qualquer coisa, irmãos. Se é isso que te faz feliz, é nisso que você tem achado segurança, que para ser feliz você precisa disso, qualquer coisa que não seja Deus é o seu ídolo. Nós somos idólatras. O Espírito Santo não enche um coração idólatra. O Espírito Santo não enche um coração amargurado, que não perdoa. E sem o Espírito Santo, irmãos, não tem como viver essa vida. Não tem como obedecer os princípios. Não tem como sermos santos como Ele é santo. Porque é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Não somos nós. Quem nos transforma é o Espírito Santo. Quem nos lava é a palavra, pelo Espírito Santo. É o que Ele está fazendo agora. Só por causa dessa natureza nossa, que já foi vencida lá na cruz. Por isso que Paulo fala aos Gálatas, não vos meteis de novo debaixo do jugo de servidão, vocês já são livres. Estamos livres em Cristo, amados. Ele se fez maldição por nós na cruz. Ele tomou tudo sobre Ele. Não há débito mais, não há crédito também não. Diante de Deus nós estamos zerados, prontos para sermos transformados, para sermos cheios do Espírito Santo, para viver uma vida plena, abundante, apesar da dor, apesar da doença, apesar de qualquer coisa. E ainda Ele nos dá benefícios, ainda Ele nos dá dádivas, benesses do céu, que nós não merecemos, nunca vamos merecer. Mas ainda Ele nos dá. Ele é abençoador. Ele é galardoador. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais nós vamos nos tornando parecidos com Ele. E entendemos que já somos abençoados. Nós temos que entender isso aqui, amados. A palavra tem que renovar a nossa mente. Porque assim, enquanto eu agi como Adão, o que Adão fez? Quando Adão pecou, ele teve que lidar com duas dores. A dor de ter obedecido, ter desobedecido a Deus, e a dor de estar nu. Duas verdades ele teve que enfrentar. E ele enfrentou? Não. Não. Ele fugiu. Não é isso que fazemos. Ele fugiu. Ele cozeu folhas de figueira, se cobriu de folhas de figueira, cobriu a mulher dele, se esconderam atrás de um arbusto. Se escondeu de Deus, se escondeu dele mesmo e se escondeu do outro. É isso que nós fazemos. Nós não vamos ser curados enquanto o evangelho de Cristo só arranhar a nossa consciência. Não há cura. E nós temos um Deus que cura. Um Deus que cura tudo, irmãos. Ainda que Ele não cure uma doença, ainda que Ele não remova uma doença física, Ele cura a alma. Ele cura a fé. Porque há doenças, amados, no corpo físico, que é a ação direta da graça dEle. Vocês compreendem isso? Vocês podem compreender que muitas doenças, na permissão de Deus, está sendo da graça dEle para curar famílias inteiras? Eu vivo isso todos os dias, irmãos. Eu vejo Deus curando uma família que não se consegue perdoar um ao outro, colocando alguém muito querido num leito de UTI. Que nem que seja ao redor daquela cama, vai se unir, nem que seja uma vez. Eu vejo Deus fazer isso. Eu tenho experimentado hiatos de testemunhos que nós temos vivido juntos com pessoas que têm sido instrumentos de Deus através de doenças. Deus vai fazer o que Ele quiser, mas é um Deus que cura tudo, ainda que Ele não remova.
Ele não removeu a doença, a suposta doença de Paulo. Mas ele curou Paulo. Ele curou a fé de Paulo. Até que Paulo entendeu que a graça era suficiente. Que o poder de Deus ia se aperfeiçoar na fraqueza. Estou voltando lá ao assunto, né, da felicidade nas coisas que tem. Na ótica de Deus, sucesso e felicidade não é a mesma ótica humana. Sucesso para Deus não é você se realizar como profissional, não é você ter seus sonhos realizados. Não, sucesso para Deus é você ser parecido com Ele. Isso é sucesso para Deus. Esse é o sucesso do Espírito Santo. Essa é uma obra que nos leva a ser bem-aventurados, muito felizes. Muito felizes são aqueles cuja força está em ti. Cujo coração nessa terra é peregrino, ou seja, tem a convicção que não pertence a este lugar. Que agora, transformados, salvos em Cristo, como filhos de Deus, agora nos tornamos filhos, nós não somos mais da terra. Nós somos cidadãos do céu vivendo na terra. E este é o maior embate nosso. Que é contra nós que nós temos que lutar. Que toda vez que nós nos levantamos para fazer uma obra de Deus, cumprir um projeto de Deus, o que acontece? Ventos contrários. E sabe de onde vêm esses ventos contrários? Não vem de fora, não. Vem de dentro de nós. A nossa maior luta, a minha maior luta, para cumprir a missão do Senhor na minha vida, no ministério que o Senhor nos confiou, amados, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Minha maior luta sou eu mesmo. Que se eu pudesse, eu estaria em casa. Eu estaria viajando por estrada fora, 3 semanas fora de casa. Ainda bem que eu não posso escolher, que Deus escolheu para mim. Porque a alegria que a gente tem depois de vir com os molhos nas mãos daquilo que o Espírito Santo fez através da pregação do Evangelho, faz qualquer coisa valer a pena. Ainda bem que o nosso Deus é soberano. Ainda bem que Ele sabe o que é bom para nós. Ainda bem que Ele tem soberania sobre a nossa vida. Ele faz o que Ele quiser. Então, o que Ele fez com Paulo, vai fazer com a gente, está fazendo com a gente. Paulo, então, aprendeu o que é felicidade. Paulo fala que felicidade é o quê? Contentamento. Você vai ser só feliz o dia que sua alma estiver satisfeita. Que uma alma satisfeita despreza qualquer coisa. Pode dar qualquer coisa para ela que ela não quer. O marido está lá casado, pode vir a Miss Universo para cima dele. Ele não quer. Que a alma está satisfeita em Deus. Ele se satisfaz nas promessas de Deus para o casamento dele, para a família dele, para os filhos dele. Então ele despreza qualquer coisa. Da mesma forma a mulher, da mesma forma o jovem. Qualquer um em Cristo é satisfeito, despreza qualquer coisa com aparência do bem. Não precisa de nada. Não faz concessão. Não faz concessão. Mas uma alma faminta, Provérbios 27:7, o amargo é doce. Irmãos, o que mais dói em mim, no Ares, as nossas angústias. Eu faço tratamento para depressão, irmãos. Eu conheci um psiquiatra maravilhoso agora. A gente tem uma resistência, né? Eu indico psiquiatra, terapia para todo mundo. Mas eu custei procurar um. Né? E graças a Deus, né, que eu fui. E quando a gente vai, é o seguinte. Quando fica sabendo do meu histórico, do câncer, e está viva, é lucro. Mas eu não quero só estar viva. Eu quero viver. Então, qualquer outra enfermidade, eles não querem tratar a gente. Olha para a gente assim, nossa, nem é lucro. Não, eu quero viver. E o nosso organismo, a gente está sendo tão bombardeado nessa hora, principalmente os filhos de Deus, os filhos da luz, são tão bombardeados que nós liberamos muita substância tóxica no nosso corpo. A angústia, a ansiedade, episódios de depressão, angústias que viram muitos dias. Então, isso libera muito desequilíbrio no nosso corpo, irmãos. Glória a Deus pela medicina, que tem medicações maravilhosas, médicos usados por eles, por Deus. Deus usa
a nosso favor, sabe? E equilibra esses neurotransmissores. Eu tenho uma queda de serotonina desde a minha adolescência. Eu enfrento depressão desde a adolescência. Então, meu vale vai muito além do câncer. Quando a dor está na alma, igual o livro do Jorginho, né, eu até indico para vocês, aqui tem histórias reais, de vida reais, né, que ele reuniu nesse livro. E ele doou esse livro para o Projeto Semear. É só R$10. Aqui tem histórias reais, não é só você que está sofrendo, não. A pessoa que está do seu lado também está sofrendo. Ainda que ela esteja de batom ou esteja aparentemente feliz, né, ela está sofrendo, ela tem alguma dor. Ela está sofrendo a dor de alguém. Ninguém está livre. Então, amado, tira os olhos do seu umbigo. Começa a olhar para quem está do seu lado. A vida não está girando em torno de você. Eu acho que uma das piores coisas são as pessoas com autocomiseração. Essas pessoas, elas não querem ser curadas. Elas são vítimas. Ser vítima é sair totalmente fora do concílio, do conselho que Deus tem para a sua vida, meu querido. Deus está forjando em nós, homens e mulheres, plenos, inteiros, seguros, sem falta de nada. E como que Ele faz isso? Nos vales, na dor, no sofrimento. Foi isso que Paulo aprendeu. Eu aprendi, é um aprendizado. Eu aprendi a ser contente. Eu sei estar abatido. E eu sei ter abundância. De todas as formas, de todas as maneiras, eu estou instruído. Eu não tenho falta de nada. Olha como que eu sou pleno, como que eu estou seguro. Eu posso sofrer seguro, porque eu sei quem cuida de mim. Eu conheço em quem eu tenho crido. É isso que Paulo está dizendo. Eu posso ter fome, como posso ter fartura. Eu posso passar por qualquer necessidade, como posso ter abundância. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pronto. É simples assim. Esse é o segredo da felicidade, irmão. Você não vai encontrar a felicidade em lugar nenhum que não seja em Cristo. É o que Paulo fala. Então, filhos completos, inteiros, maduros. Precisamos enfrentar a dor. E precisamos enfrentar as verdades que nos traz a dor. Nós não podemos ser como Adão. Na hora que a luz incide na nossa verdade, se nós cosermos as folhas, esse evangelho vai passar e vai só arranhar. E vai continuar a mesma coisa. Pessoas fogem da dor através de fantasias, criando ilusões. Tem pessoas que fogem da dor na pornografia. Tem pessoa que foge da dor no adultério. Tem pessoa que foge da dor da compulsão de comprar coisas. Tem pessoa que foge da dor ficando dependente do outro. Dependente emocional, medo da dor, da solidão. Vira dependente emocional do outro. Carente. A carência, irmãos, não é um sentimento, não. Ele é um câncer. Ele é um câncer. Nós não temos que ter carência de nada. Deus nos deu tudo. Ele nos curou em Cristo. Carência não tem que ser tratada, ela tem que ser extirpada. E é um poder devastador. Um dos maiores poderes de destruição que existe na terra é a carência. Uma pessoa carente, ela atrai um outro carente. E os dois se adoecem juntos. Por quê? Um coloca no outro a expectativa de ser feliz. Aí vira a idolatria do outro. Vira a obsessão do outro. Você tem uma pessoa carente na sua vida, um dependente emocional, rompe com esse ciclo. Começa a ser fiel com essa pessoa. Quem estava aqui semana passada sabe a diferença de ser leal e fiel, né? Não seja leal.
Não seja conivente com aquilo que a pessoa precisa enfrentar e não está enfrentando. Seja fiel, seja um prumo na vida dessa pessoa. Mostre a ela a verdade que ela precisa enfrentar. Amados, eu sou o imã de gente com dependência emocional. Só que eu só fui descobrir isso depois de sofrer muito. Porque ao invés de levar as pessoas para Cristo, eu trazia para mim. Eu achava que eu podia resolver os problemas delas. Não posso. Ninguém pode. Mas nós podemos amá-los. Nós podemos ouvi-los. Nós podemos chorar junto, orar junto, mas resolver não. Leva essa pessoa para Cristo. E todas as vezes que eu percebi que eu estava ficando sufocada com alguma amizade, amizade que queria tomar o lugar do meu marido, o lugar das minhas filhas, é desse jeito, o dependente emocional faz isso. Né, Aninha? A Aninha conhece muito bem meus vales aí. É uma dor, porque na hora que tem que romper, porque a pessoa não quer. A pessoa, ela controla a sua vida. Elas são boazinhas, são muito boazinhas. Cuidado com as pessoas boazinhas. É diferente de pessoas boas. Pessoas boazinhas. É falsidade, irmãos. É falsidade. Na verdade, essas pessoas boazinhas se aproximam para controlar a vida do outro. Por causa da carência. Dá muita coisa de presente. Ajuda toda hora. É pau para toda obra. Está sempre à disposição. Aí as minhas, começavam a criticar minhas outras amigas. Ninguém servia para mim, só ela. Quando rompia, quando eu acordava para romper, aquele amor virava ódio. Era obsessão, era idolatria. Nós estamos fomentando a idolatria do outro. Qualquer pessoa que colocar em você alguma expectativa, tira depressa. Porque a palavra de Deus fala para o homem não confiar nele mesmo, porque é uma maldição. O homem que confia no homem, o homem que confia nele mesmo. Se eu confiar em mim mesmo, é uma maldição. Imagina confiar no outro. É estupidez, amados. É estupidez. Nós estamos sendo muito feridos, traumatizados, não é por causa das nossas relações, não é por causa das experiências, mas é a forma que eu entendo a situação, é a forma que eu recebo aquilo. No dia que eu aprendi, no dia que Jesus ministrou na minha vida, que sendo forjada para se tornar como Ele é, uma das coisas que eu tive que aprender com Ele é o que Ele fazia. Lá no finalzinho do capítulo do Evangelho de João, vai dizer que as multidões estavam crendo em Jesus. Que as pessoas estavam se aglomerando e indo, todo mundo para Jesus, Todo mundo atrás de Jesus e crendo nos sinais que Ele fazia. E sabe o que está escrito lá em seguida? Jesus não confiava neles. Ele não confiava em nós. Por quê? Lá fala, João fala. Porque Jesus conhece muito bem a nossa natureza humana. Ele não confiou em nós. Ele nunca confiou em nós. Nunca. É por isso que Jesus, mesmo sendo abandonado, não se sentiu abandonado. Mesmo ele sendo humilhado, não se sentiu humilhado. Mesmo ele sendo traído, não se sentiu traído. Não se sentiu traído, porque ele não colocou expectativa em nenhum daqueles discípulos. A fé que movia ele não estava em nós. Não estava nos apóstolos. Estava no Pai. Os olhos dele estavam firmes no Pai. Ele não tinha os olhos distraídos. Amados, não confie em ninguém, não. Vamos ser como Jesus. Ninguém aqui é confiável. Eu não sou confiável. Ninguém de nós somos. Então, para de depositar no outro alguma coisa que só Deus pode fazer. Aí, quando o outro decepciona, o que vem? A amargura. Vem o ressentimento. Jesus, Ele nos perdoou porque Ele sabia que nós iríamos errar, que nós iríamos pecar, que nós iríamos traí-lo, abandoná-lo. E Ele continua nos perdoando. O seu perdão é eterno.
Então é por isso que nossa mente tem que ser transformada urgentemente, para que sejamos curados desses rancores, desses ressentimentos, desses lixos que nós estamos depositando na nossa alma. Porque naquela cruz, ele olhou para nós e na autoridade de filho, Jesus não precisou de poder, não. Jesus não precisou de poder para vencer Satanás. Não foi com poder, mas foi com a autoridade de quem ele sabia que era filho. Jesus sabia que era filho. O Pai preparou ele antes do Espírito impelir ele para o deserto para vencer Satanás. E ele venceu no deserto, não foi com poder, foi com a autoridade de filho. Hebreus vai dizer que Jesus veio veio menor que os anjos. Os anjos tinham mais poder que ele. Então, os demônios também tinham mais poder que Jesus. Hebreus capítulo 2. Não é de poder que precisamos, amados. Só precisamos saber quem nós somos em Deus. É isso que Jesus sabia. Então, como filho, na autoridade, não com poder, com autoridade, ele venceu os demônios, ele venceu as trevas, ele venceu Satanás. E com autoridade, ele olhou para nós e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se nós que estamos aqui, vamos supor que todos aqui estão com a mente transformada, convertidos, todos estão regenerados aqui nessa casa, nesse lugar aqui hoje. Eu quero acreditar que todos aqui são salvos. Nós que somos salvos, olhamos para uma pessoa que não tem entendimento nenhum da palavra de Deus, ou pode estar a vida toda na igreja, mas nunca nasceu de novo. E essa pessoa erra comigo, e eu nego perdão para ela. Irmãos, isso é inadmissível. Um cristão não perdoar é inadmissível. Enquanto o seu coração estiver entulhado, por que eu vou parar um pouco? Vou bater um pouco nessa tecla aqui, que o Espírito Santo ele quer curar nessa noite. Irmãos, uma das coisas que o diabo sabe é a palavra. E ele usa ela contra nós. E ele sabe que perdão é vital para a vida de um crente, de um filho de Deus. Ele sabe que uma amargura, uma raiz de amargura, só uma palavrinha que entrou e fez aquele ranço lá dentro, aquilo já é o suficiente para nos privar da graça de Deus. Ele sabe que sem a graça de Deus é impossível viver. Sem a graça de Deus, a vida se torna insuportável. Não tem remédio, não tem terapia, não tem nada, não tem culto, não tem retiro, não tem nada que vai curar isso. O diabo sabe que se uma raiz de amargura entrar em nosso coração, vai nos perturbar, vai nos contaminar, vai contaminar a todos que estão em minha volta. E vai principalmente privar do relacionamento com o Pai. Nos privar da graça que nos livra, da graça que nos sustenta, da graça que é o favor de Deus para a nossa vida em todas as áreas. Para pregar para vocês aqui sem dor, é só a graça. É impossível viver sem a graça. Satanás sabe disso. E ele sabe que das 6 coisas que Deus detesta, lá em Provérbios, a 7ª ele abomina, que é a contenda entre os irmãos, na família. Mas ele sabe que se nós não perdoarmos, nosso Pai não nos perdoa. E nós pecamos todos os dias. Pecamos na hora que pensamos, pecamos no que sentimos, pecamos no que fazemos. Claro que o Filho de Deus não peca deliberadamente. Ele nunca vai pecar com desejo de pecar. Porque na hora que ele cai,
na hora que ele transgride um princípio de Deus, o Espírito de Deus traz a tristeza que vem de Deus na hora, uma tristeza boa, uma angústia que o pecado causou, não é assim? Que nos leva ao arrependimento. Até isso é o Espírito de Deus que faz, amados. Até isso é o Espírito de Deus que faz. Por isso que Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. Se há pecado para ser confessado, confessa. Deixa o pecado. Que o Senhor levanta. O Senhor exalta o abatido. O Senhor faz tudo novo. Satanás sabe o que faz a ausência do perdão na nossa vida. Para a gente compreender, há textos clássicos, né? Eu falei um texto clássico agora de Hebreus. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Hebreus 12, 14. Vai dizer que sem a santificação, tenha paz com todos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E logo em seguida, o escritor fala da amargura. Da amargura que contamina o outro, que priva da graça e te faz viver uma vida perturbada e atormentada pelos verdugos lá de Mateus 18. Que foi perdoado de uma dívida impagável, de uma dívida que não se podia pagar. O rei perdoou 10 mil talentos. Sabe o que são 10 mil talentos na época dos judeus? 150 mil anos trabalhado. Não pode pagar. Não tem como pagar. É impossível. E o rei o perdoou. Esse é o tamanho do nosso pecado, da nossa dívida, que Jesus morreu por ela naquela cruz. Foi esse o perdão que o Senhor nos deu, é impagável. Só o sangue de um Deus poderia nos remir. Nós temos que ter consciência disso, irmãos. Do preço do sangue que foi pago. Está pago. Está consumado. Tetelestai. Um criminoso, quando ele era preso na cadeia romana, quando ele terminava de pagar a sua dívida do crime que ele cometeu, era colocado um papel escrito Tetelestai. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele pagou. Ele não era criminoso. Ele era santo, justo, perfeito. Só Ele poderia pagar essa dívida por nós, queridos. E esse servo sai da presença do rei com uma dívida impagável, paga. Naquela época, se não pagasse, o rei podia pegar, ou o credor podia pegar a família, prender o devedor e usar a família no trabalho escravo. Era lei, podia fazer isso. A esposa, os filhos eram vendidos e trabalhavam até poder pagar. Ou então ele ia morrer na cadeia. E até o final. Ele sai então da presença do rei e encontra um conservo que devia 100 denários. 3 meses de trabalho só, irmãos. 3 meses de trabalho. Dívida pagável. Deus coloca qualquer ofensa que você sofreu, que eu sofri. Seja um abuso, seja um estupro, seja um abandono, seja qualquer coisa. Deus coloca como uma dívida pagável. Ninguém te deve nada. Ninguém nos deve nada. Aquele servo não entendeu isso. Que da forma que ele foi perdoado, ele poderia agora perdoar qualquer coisa. E ele pegou aquele conservo dele, implorando para que ele desse para ele tempo que ele ia pagar. Ele não quis nem ouvir. Ele jogou aquele conservo na prisão. O súdito do rei levou isso para o rei, mandou chamar aquele servo depressa. Servo mau, eu te perdoei de uma dívida que você não podia pagar. E você não consegue perdoar o seu irmão? Então ele lança ele nas profundezas daquela prisão, nas mãos dos verdugos, nas mãos de atormentadores.
E Jesus termina essa parábola dizendo: é isso que o meu Pai faz. É isso que o meu Pai permite. Se nós não perdoarmos, se vocês não perdoarem de todo o coração. Irmãos, tem perdão que é impossível. Não tem? É só a graça de Deus. Só a graça. Eu casei com 17 anos de idade. Só casei com um sonho de amor. Eu trago muitas experiências nesse novo livro. Trago meu primeiro casamento. Trago muitas experiências que são pedagógicas na nossa vida. Muitos vales que Deus me permitiu viver. E eu fiquei viúva antes dos 21 anos de idade. Aquele primeiro marido foi assassinado. E foi cobrar uma dívida. Ele era inocente. Ele morreu com 3 tiros a queima-roupa dentro do carro. A pessoa que devia chegou e atirou 3 vezes. Eu tinha voltado para o Senhor há pouco tempo. Tinha gerado ele há pouco tempo para o Senhor também. Nesses 3 meses, eu vi uma experiência maravilhosa com Deus. Eu vou abrindo os parênteses, mas eu volto na história. Eu idolatrei o marido. O primeiro marido virou meu ídolo. Eu deixei o Senhor. E coloquei sobre este marido um jugo muito pesado. O de me fazer feliz. Coloquei nele a paz que só Deus poderia me dar, que eu conhecia muito bem, a felicidade, a segurança. Coloquei tudo nas mãos do marido. O que aconteceu? Frustração, lógico. Frustrou de todas as maneiras possíveis, inclusive com traições, com mentiras. E eu fui perdoando. E eu orando pela salvação dele. Que a gente ora querendo que Deus faça um milagre, né? Rasga o céu e converte a pessoa que está do nosso lado. Não, querido, o agente, a matéria-prima é você. E era impossível que ele visse Cristo na minha vida. A última coisa que ele iria ver na minha vida era Cristo. A última coisa que ele iria ver. Extremamente ciumenta, dependente emocional dele. Não era nem um pouco mansa. Aliás, não sou. Se tirar o Espírito Santo, perde o domínio próprio. Perde tudo, né? Quando eu voltei para o Senhor, porque eu orava para que o Senhor salvasse ele. Mas eu não voltava para a igreja, não. Eu pedi um milagre. A gente é tão cheio de iniquidade, nós somos tão hedonistas que nós só pensamos em nós mesmos. Porque muitas vezes nós buscamos salvação para alguém que nós queremos que seja salvo, para a gente ter uma vida mais confortável. Uma vida mais leve de sofrimento. Não é para que o outro seja salvo. Para que o outro seja um instrumento de Deus. Não, nós estamos pensando em nós. Nós temos que rever nossas motivações toda hora. Por que você quer que essa pessoa se converta? Porque se ela se converter e se tornar um Cristo, ela não tem mais volta, irmãos. Não tem mais volta. Então, depois de quase 4 anos de casada, vivendo uma luta, uma tribulação muito grande no casamento, uma casa construída no chão, sem alicerce, qualquer tempestade derrubava mesmo, o Senhor me deu um sonho. No sonho eu era perseguida, literalmente, por Satanás, por demônios, para me matar. Essa era a intenção. Já tinha destruído a minha vida. Os planos, assim, tudo que eu tinha elaborado para Deus, colocar diante do Senhor, toda a minha adolescência, é como se tivesse perdido tudo. Então, eu estava muito cansada, muito cansada. No sonho, literalmente. O sonho foi muito, muito real. E eu corria, sem forças mais, para fugir. Sempre fugindo. É isso que nós fazemos. Nós temos que parar de fugir. Um anjo aparece no sonho. E fala assim para Maristela, entrega para Deus agora quem você colocou no lugar dele. Você está em pecado de idolatria. Eu não sabia que crente era idólatra. Porque os ídolos do nosso coração estão bem escondidos. Nós estamos atribuindo a coisas, a pessoas e coisas que só Deus pode fazer. E no sonho eu era tão idólatra que eu entreguei minha filha de 2 anos. Não entreguei o marido.
Não entreguei o ídolo. Mexe com o ídolo de alguém para você ver. Tira o ídolo dessa pessoa. Isso que você tanto tem estima, expectativa nisso aí. Se Deus tirar isso de você, se você não conseguir isso que você quer, acharia fé no seu coração ainda? Prova o teu coração, querido. Examina o teu coração. Como diz Paulo em Coríntios, vê se a sua fé está em Cristo. Vê se a sua fé está em Cristo ou está em alguma coisa ou em alguém. Eu acordei apavorada no sonho. Eu falei, Senhor, não tira ninguém da minha vida. Eu volto para o Senhor hoje. Eu voltei. Eu e a minha filhinha, Luana. E em 3 meses, irmãos, o fruto do Espírito Santo deu fruto. O Espírito Santo deu fruto no meu coração, na minha vida. Minha casa virou um lar de paz, de aconchego. O marido passou a ter prazer de chegar em casa, coisa que ele não tinha. 3 meses de casamento que o Senhor me deu como amostra do que teria sido, se não tivesse feito o marido de ídolo, se não tivesse virado as costas para Deus. 3 meses de casamento de paz, de alegria. E o marido viu Cristo na minha vida. Viu Cristo na minha vida. O fruto que mais destacou é aquilo que eu mais precisava, mansidão e domínio próprio. Outra Maristela, olhos bons, mente de Cristo em casa, um Cristo em casa. E alcançou o marido. Só que Deus o recolheu. Deus o salvou. Só que eu entrei por um desespero. Eu me tornei uma homicida. Porque aquele que odeia é como homicida. Eu queria matar quem tinha matado. O ódio tomou conta do meu coração, irmãos. Eu vinha para a igreja, cantava, o louvor não passava, não subia, não rompia. Eu sei, eu vivi o que é ser privada da graça de Deus. É a pior dor do mundo. É a dor espiritual. A dor de não sentir. Estar na presença do Senhor, saber que Ele está aqui, porque Ele é onipresente, e não sentir a presença dEle. Pelo contrário, sentir dor, angústia. Eu tinha um câncer dentro da minha alma. Me devorando. Devorando os meus dias. Minha comunhão com minha filhinha, com os meus pais. Assim que eu fiquei viúva, o primeiro dia eu estava na casa dos meus pais. Roubou tudo. Estagnou minha vida. Comecei a enlouquecer. Exatamente o que Jesus falou na parábola. Fui entregue aos atormentadores. Minha mente ficou atormentada, perturbada, dia e noite. Irmãos, eu pegava o carro sozinha aqui, escondido dos meus pais, ia lá para Caratinga. Parava de frente do comércio do assassino, ficava vigiando o assassino, ver que horas queria sair de lá. Pensando como que eu ia matar ele. É essa pregadora que vos fala com o microfone na mão. Tira o Espírito Santo para você ver, irmãos. Precisamos ser curados, irmãos. Como que nós vamos cobrar de alguém que nos fez sofrer alguma coisa, se esse alguém não tem a luz de Cristo? Irmãos, passaram-se meses. Eu estava numa audiência já em Caratinga, uma das audiências. A minha mãe foi usada pelo Espírito Santo. Por telefone, a mãe falou assim comigo, minha filha, na autoridade do Espírito Santo, filha, perdoa esse homem hoje. Hoje você perdoa ele. Você precisa viver. E o perdão é o caminho da liberdade, irmãos. Não tem como trilhar esse caminho sem perdoar. Porque foi isso que Deus fez por nós naquela cruz. É inadmissível eu trilhar um caminho
sem perdoar. É impossível. É dor, é doença, é enfermidade, relacionamentos frustrados. Vou me tornando uma pessoa sozinha. Porque a pessoa amargurada, ela contamina todo mundo perto dela, ela adoece todo mundo. O câncer, irmãos. O que é esse câncer na minha cabeça? Comparado com um câncer desse que estava na minha alma? Prefiro 1000 vezes ter um câncer no cérebro. Ou qualquer outro lugar do corpo. Um dia eu perguntei para o meu médico se tinha perigo de dar uma metástase. Maristela, acorda, está no pior lugar que podia estar. Eu, tá, beleza. A ficha cai de vez em quando. Irmãos, a minha alma estava cancerosa. Naquele dia, o Espírito Santo incidiu uma luz na minha vida tão forte que, graças a Deus, que operou no meu coração para que eu não apagasse a luz. Que eu não apagasse o fogo. Eu escrevi uma carta para ele. Na carta eu falei de Jesus para ele. Na carta eu perdoei ele. Na carta eu aconselhei ele que se arrependesse ante Deus. Irmãos, eu entendi pela palavra que eu também era uma homicida. E nós matamos gente na nossa cabeça todo dia, gente. É isso que o pecado fez em nós. Então, quando nós olhamos para Jesus, o homem perfeito, filho do homem, e entendemos que é a Ele que Deus vai nos fazer ser igual, aí você vê o tamanho do estrago. É o tamanho do estrago. Irmão, quando eu perdoei, o perdão é algo tão libertador, mas tão libertador, que o céu estava cerrado. Não chovia no Vale de Baca. O poço estava entulhado. Deus não vai liberar as bênçãos dele. Bênçãos de paz, de alegria, de sustento, de saúde, preservação, livramento. Ele não vai liberar a bênção em poço entulhado. O poço tem que estar limpo. Tem que estar aberto para receber. Quando eu desentulhei o meu poço, que perdão é uma decisão que você toma, não é um sentimento, você não vai sentir vontade de perdoar. Nunca. Se você não entender isso pelo Espírito de Deus, que ninguém te deve nada, você não tem que confiar em ninguém, o erro é seu. Colocou expectativa em quem não podia ter. Ninguém pode. Ninguém pode carregar nada. Seja qual for o dano, irmãos. Eu estou falando em cima de experiências que eu e Arson ouvimos todos os dias. Estou falando de crianças que foram estupradas aos 10 anos e passou a vida inteira num vale, estagnado, mesmo indo na igreja todo dia. Casou, teve filhos, e um belo dia fui encontrar lá no Paraná, num acampamento de mulheres. Mais de 40 anos, com uma alma cancerosa. Porque não conseguia perdoar aquele marginal, aquele estuprador. E o tema daquele acampamento era 70 vezes 7. Perdoar todo o tempo. Perdoar plenitude, é plenitude de perdão. Perdão é virtude, é caráter de Deus em nós. Não é sentimento, é uma virtude que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Não vem de nós mesmos. E foi uma luta ministrar na vida da Dalva. Esse é o nome dela, não é fictício, não. Foi uma luta, irmãos, uma crente. Ela estava naquele lugar ali com passagem comprada. E quando acabasse o acampamento, ela ia embora de casa. Porque o diabo contou para ela que ela tinha que sair, abandonar a família, porque ela não merecia a família que ela tinha. Aos 12 anos de idade, essa menina já não ia mais à escola, não ia mais à igreja, abandonou tudo. Passou a adolescência toda tentando morrer. O corpo dela é cheio de agulhas que ela fincou. Algumas, os médicos conseguiram tirar em cirurgia, mas eu peguei, em outras não, está lá. Por várias vezes ela tentou.
E a morte fugiu dela todas as vezes que ela tentou. Conheceu o marido dela, casou, nunca foi feliz no casamento. Mas crente. Se as igrejas pregassem mais sobre isso, haveria mais cura nas nossas casas, nossas famílias. Que é impossível viver uma vida saudável, relacionamentos saudáveis, emoções saudáveis, vida espiritual saudável, sem perdão. Eu convivo na casa de crentes que irmão não conversa com outro irmão. Crente. Que filho não conversa com o pai ou com a mãe. Mas tem até função na igreja. Tem ministério na igreja. Cheio de folha de figueira. Escondido. Não lida com a verdade. Não tem como ser curado. Passou o casamento todo assim, enferma de alma, amargurada. E quando eu comecei a ministrar na vida dela, foi uma batalha espiritual. O fiel está lá atrás, gente, mostrando o relógio. Pode olhar, todo mundo olhando para ele. Mas estou terminando já, tá? Irmãos, foi uma batalha espiritual, Júnior, tão grande, que na hora que ela ia confessar, que ela ia falar, que é um princípio bíblico de cura, confessais uns aos outros, para que oreis uns pelos outros, para que sejais sarados. A terapia usa esse princípio. Uma oração do justo pode muito em seus efeitos. Satanás sabe disso. Ele não quer que nós confessemos. Ele não quer que nós sejamos libertos. Ele não quer que o outro ore por nós. Ah, tá ali, gente. Quem quiser, pode anotar. Viu? Semana passada eu abri minha casa, minha vida, e foi maravilhoso, deu fruto. Sábado eu passei uma tarde maravilhosa lá em casa com um dos participantes que estava aqui. 3 horas maravilhosa. Estou falando sério com vocês, tá? Estou à disposição. Se vocês precisarem da gente. Amém? Então, Júnior, na hora que ela foi para falar, os lábios dela cerraram. Colaram, irmãos. Colaram o Mário. Mário já viu coisa do arco da velha. Satanás fechou a boca daquela mulher. Mas na autoridade do nome de Jesus, só isso que a gente precisa mesmo, não precisava de poder. Só precisava da autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, solta a boca dela. E ela começou a falar. Falar traz cura. Lembra onde foi? Volta e arrependa. Por que arrepender? Porque ela também estava em pecado. Ela precisava ser curada. Ela precisava perdoar para voltar para o conselho. Para o conselho que o conselheiro tem para a vida dela. Irmãos, ela contou tudo o que aconteceu. Foi tremendo, foi doloroso. Chorei muito com ela. Abraçamos juntos, chorando, porque eu vi a cena. Foi muito doloroso. Muito doloroso. Mas, enfim, o Espírito Santo fez uma obra. E foi tão difícil para quem ouve. Para quem ouve, muito cuidado. Ouvir tem que ser com os ouvidos de Deus, irmão. Tem que ser com a mente de Cristo, para que você não fale uma palavra humana. Para você que está ouvindo, não dê um conselho humano. Não haja com uma fé humana. E quando ela começou a falar, na hora eu comecei com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, eu não sei o que eu vou fazer. Eu achava que eu tinha que ser alguma coisa, alguma graduação para eu dar conta daquilo que eu estava ouvindo. Foi a experiência mais forte da minha vida. De tudo que eu já ouvi, uma das mais fortes foi essa. E na hora que eu falava isso com o Espírito Santo me deu uma visão. Ele mostrou uma bolsa de pus. Amarelinho. Sabe que a doença já é bem infeccionada? Uma bola de pus. Aí ele falou assim comigo: fura e espreme. Deixa limpo. Quem cura sou eu. Era exatamente o que eu tinha que fazer. Ouvir. Trilhar com ela o caminho que ela precisava percorrer. Porque ela fugiu disso a vida inteira.
Não dava mais para fugir, irmãos. Temos que enfrentar. Então eu enfrentei com ela a verdade dela. Furei e exprimi e exprimi tudo. O Senhor curou. Ela terminou aquela conversa orando pelo estuprador, rogando a Deus a misericórdia pela vida dele. Ela perdoou de todo o coração. De todo o coração. Andei com ela mais 2 anos em processo de cura. Porque as sequelas foram muitas. Então foram 2 anos no processo. Hoje a Dalva é uma mulher curada. Esposa de um pastor amado. Nós temos o prazer de pregar na igreja deles. Hoje a Dalva é um instrumento de cura na vida de muitas mulheres, muitos jovens irmãos. Mas é isso que Deus faz. Deus aproveita tudo da nossa vida e nos leva exatamente onde fomos feridos, porque Ele cura. Aonde fomos despedaçados, porque Ele sara. É isso que Ele faz. Se o coração estiver ocupado com qualquer coisa dessas, idolatria, rancor, vaidade, soberba, mentira, irmãos, o Espírito Santo não vai agir na nossa vida. Nós estamos aqui para ser curados, irmãos. Então, que esse fogo que incidiu sobre a sua vida hoje, não apague ele. Não apague. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, na sua vida. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é fogo. É fogo que nos consome. É martelo que esmiuça a penha. Espada que corta e dilacera a nossa alma. Mas tudo isso o Senhor faz por amor. Porque o Senhor disciplina o filho que ama. E nós não somos bastardos, Pai. Nós somos filhos enxertados na videira verdadeira. Não nos deixa andar na mentira. Nos tira das trevas, Senhor. Que nós não venhamos nos meter de novo debaixo desse jugo de servidão. Porque o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu não posso viver menos que isso, Senhor. Oh Deus, abre os olhos dos nossos irmãos, dos meus irmãos que estão aqui. Que cada vida aqui venha viver a plenitude. Venha ser um filho completo. Venha saber que tudo que está vivendo, toda tribulação, toda dor, está operando. Está operando a favor deles. Está operando o bem. Está operando o bem, que é Cristo. Está nos transformando, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela dor. Obrigada, Senhor, pelas lutas. Oh, Deus, assim como a Tua palavra diz, que nós não venhamos nos gloriar somente naquilo que é bom, mas nos gloriar também nas tribulações. Porque a tribulação produz paciência. A paciência é a esperança. E a esperança não nos deixa confundidos. Oh, Pai, nós não estamos confundidos. Nós estamos ancorados. Ancorados em Ti, Senhor. Muito obrigada, porque podemos sofrer seguros nas Tuas mãos. Sabendo, Deus, que o que nos espera não se pode comparar com nada que estamos vivendo aqui agora. É leve e momentânea a nossa tribulação. Deus, que essas vidas que estão aqui representando suas famílias saiam daqui diferentes como entraram. Saiam daqui como Cristos, prontos para serem servidos, prontos para serem ofertas neste mundo, em suas casas, em seus trabalhos, em suas escolas, em suas igrejas. Porque é isso que queremos ser, Pai. Em nome de Jesus. Amém.